Boa noite a todas. Tenho aqui uma coisa. Este Facebook dá-me sempre muita confusão. Sejam todas muito bem-vindas. Hoje vai ser muito forte a leitura. Esta parte deste capítulo 5 é muito. Tem muito que se lhe diga. Vamos ter exercícios. Vamos ter exercícios para fazer que são super interessantes. Eu, pelo menos, achei. E vocês recordam-se que isto, o Facebook, a ação necessária baixa, não sei das contas, está-me sempre a aparecer isto. Vocês recordam-se que ela agora está a falar numa história que é de um casal de homossexuais em que um deles é assumido e o outro não, e então aquele que não é assumido vai adiando de encontrar a verdade e dizer a verdade e falar e assumir-se, não é? Assumir-se como é. E o outro também não quer ver. E nós estávamos naquela parte do capítulo que dizia: saiba o que é que você está vendo, não é? E falamos que era muito importante nós. Olá, Adriana, boa noite, minha querida, sejas bem-vinda. Falamos também que, nesse sentido, para sabermos o que é que nós estamos a ver, que havia dois itens, duas grandes lições a tirar. A primeira, que era encontrar o nosso eixo. Boa noite. Passei para dar um oizinho. Ok, Ilse, muito obrigada. Obrigada, querida. Este livro é maravilhoso, é verdade. É verdade. Bom atendimento. Um beijinho muito grande para ti também. Obrigada pela tua presença. E então, para nós sabermos o que estamos a ver, era muito, muito importante nós termos duas coisas na nossa mente. Uma era encontrar o nosso eixo e mantermos firme nesse nosso eixo, e a outra era permitirmos que as outras pessoas trilhassem o caminho que escolheram e ainda assim amarmos aquelas pessoas como elas são. E não tentar fazer dos outros que os outros sejam à imagem que nós queremos que eles sejam. E ficamos exatamente naquela parte em que a autora ia falar-nos como é que nós conseguiríamos encontrar esse eixo. Quais eram os passos que nós podíamos... Olá, Susana! Estava aqui a fazer o resumo relativamente ao que vimos na leitura passada e na situação que era muito importante encontrarmos o eixo, uma delas, e outra era amarmos as pessoas como elas são e não tentar modificá-las àquilo que nós queremos que elas sejam, não é? É respeitar que as pessoas trilhem o caminho que entenderam trilhar e respeitá-las como elas são. E não tentar que elas sejam à imagem daquilo que nós achamos que é ou que devem ser. E a autora, ficamos naquela parte em que a autora ia explicar como é que nós encontramos esse eixo. E quais seriam os passos. E é isso hoje que nós vamos fazer. E, portanto, se tiverem papel e caneta, escrevam, porque eu posso vos dar um bocadinho para vocês apanharem papel e caneta, porque esta parte é de facto muito importante. De qualquer maneira, eu já pus um post no Facebook juntamente com este vídeo, com este direto, no sentido do exercício. Mas, perdão, se puderem anotar, de qualquer maneira, peguem mesmo num papel e numa caneta para anotarem as respostas que vocês vão dar a este exercício. Então eu vou começar no ponto em que ficamos ontem, em que ela dizia: encontre o seu eixo e mantenha-se firme. Podemos ainda amar a pessoa que está a correr atrás de nós, mas se ela resolver andar, é a nossa responsabilidade, connosco, continuarmos a correr.
e como encontramos o nosso eixo. Existem vários passos simples que podemos praticar constantemente e que nos ajudarão a encontrar o eixo, o nosso ponto de equilíbrio, porque o eixo é o nosso ponto de equilíbrio. Olá, Teresa, boa noite. Sejas muito bem-vinda. Vamos entrar agora num exercício que é proposto no livro. Estamos naquela parte de encontrar o eixo, que é o nosso ponto de equilíbrio, e os exercícios que a autora propõe. Então, os passos que nós podemos dar e que a autora propõe, o primeiro é: lembre-se constantemente da experiência que desejaria ter. Como é que você se quereria sentir? Não se imponha. Ora, o que é que se passou aqui? Acho que isto interrompeu. Estão-me a ouvir? Deu-me aqui um break, mas acho que... Ok, acho que está tudo. Portanto, o primeiro passo era: lembre-se constantemente da experiência que desejaria ter, como você se quer sentir, não se imponha limites e deixe a sua mente criar a melhor situação que puder. O segundo passo: visualize-se vivendo essa experiência até que ela se torne uma sensação familiar para o seu corpo. Isso é um excelente exercício de meditação. Com muita frequência não fazemos ideia de qual seria a sensação que teríamos se conseguíssemos exatamente o que desejamos. Consequentemente, se ou quando conseguimos ou chegamos perto de conseguir, o corpo sente-se desconfortável e achamos que algo está errado. O terceiro ponto: reconheça e encare e liberte os seus medos a respeito do que você quer. Faz parte da natureza humana querermos alguma coisa e ao mesmo tempo termos medo de consegui-la. Essa é uma grande oportunidade para fazer um diário. Escreva os seus medos, o que você acha que poderia acontecer, o que você sentiria se isso acontecesse, o que aconteceria com você se isso acontecesse e qualquer outra coisa que você possa pensar que lhe cause medo. E finalize o exercício escrevendo: eu escolho não ter essa experiência. E eu escolho reticências. Façam uma escolha. E complete a frase escrevendo o que você deseja. Isto é um exercício para trazer clareza das situações. É super importante fazer este tipo de exercício, ok? Porque normalmente tudo aquilo que nós temos medo vai persistindo e acaba por se materializar. Então, fazermos esta escolha, visualizarmos aquilo que nós realmente desejamos. E além de visualizarmos, que é um exercício de imaginação, ok? Além de visualizarmos, fazermos isto, dizer, eu escolho não ter essa experiência que me proporciona o medo e eu escolho o inverso e escrever aquilo que vocês escolhem, aquilo que vocês desejam é aquilo que vocês vão escolher. Outro exercício excelente de confrontação e de libertação do medo chama-se o exercício da cadeira. Coloque duas cadeiras de frente uma para a outra, sente-se numa delas e visualize a pessoa com quem você quer falar. Ou escreva o nome dessa pessoa num pedaço de papel e coloque-o em cima da outra cadeira. Você também pode imaginar o seu anjo da guarda, o seu melhor amigo, um padre, um mestre, Cristo ou qualquer pessoa, um ser espiritual que você conheça, que esteja sentado na outra cadeira. Fale sobre os seus medos com essa pessoa ou com essa entidade. Fale tudo o que lhe vier à cabeça e quando houver terminado, peça um conselho. O quarto item é: procure descobrir o que você acredita sobre o que é verdadeiro para você. Pergunte-se: quem sou eu? No que acredito a meu respeito? O que faço para sustentar essas crenças? Quais são as coisas que me fazem feliz? Quais são as coisas ou situações que me fazem feliz? E as que não me fazem felizes, quais são? Escreva o que lhe vier à cabeça como resposta a essas perguntas.
E esta escrita tem que ser uma escrita sem julgamento, ok? Escrevam mesmo tudo aquilo que lhes vier à cabeça. A maior parte dos nossos desafios nos nossos relacionamentos surgem quando nos esquecemos dos nossos objetivos. Quando esquecemos as lições que aprendemos no passado, quando vivemos com medo, o que na prática cria exatamente o acontecimento do qual temos medo. Que era o que eu vos dizia há bocado, tudo aquilo que nós temos medo acaba por se materializar. E quando fazemos coisas que sabemos que inconscientemente não funcionam. Eu, antes de continuar a ler, eu ia-vos fazer uma pergunta. Vocês querem fazer, neste momento, o exercício online? Se quiserem, digam-me aí e eu posso ajudar a conduzir neste exercício. Eu já sei que há um delay. No Facebook, o porquê da. O porquê da experiência? Não percebi. Não percebi, Susana. Esta. A experiência que vocês. Como é que vocês se queriam sentir? Não é? Lembrar-se o que é que vocês querem sentir. Olá, Nanda. Fernanda também aderiu agora. Estamos aqui no meio de um exercício. Se o quiserem fazer ou não online, digam. Ok. A Adriana diz que sim. Deem-me mais feedback se é para fazermos o exercício online. É uma experiência que vocês queiram fazer, que vocês queiram ter, e como é que se vocês se queriam sentir nessa experiência, sei lá, a experiência de ter um carro, por exemplo, sei lá, a experiência de ter um trabalho, a experiência de participar numa palestra, a experiência de viajar, o que seja, ok? Não tem necessariamente que ser uma experiência de um relacionamento amoroso, não tem necessariamente. Nós temos sonhos. E como é que nós sonhos que podem virar experiências e como é que nós nos gostaríamos de sentir, como é que nós nos sentiríamos perante esses sonhos. Ora, o exercício das. Não, o da cadeira não. O da cadeira não dá para fazer agora. O exercício que seria para fazer era o da experiência, ok? Exatamente, da experiência. O da cadeira é um exercício que vocês devem fazer sozinhos. Ou para fazerem comigo teria que ser numa sessão em privado, não é? Porque ninguém se ia expor a esse ponto. O outro exercício podem fazê-lo aí e mais ninguém tem conhecimento daquilo que vocês estão a escrever, não é? Portanto, a ideia era fazermos o da experiência. E então eu vou começar, porque já entendi. Então, com um papel e com uma caneta, escrevam o que vocês gostariam ou de ter. Como é que se vocês gostariam de sentir perante algum sonho que vocês gostariam de ter. Muito rápido, escrevam. E quando tiverem escrito, façam-me aí ok, por favor. Ok. Ok.
Ok, então vamos avançar. Agora fechem os olhos e visualizem-se. Respirem fundo e visualizem-se vivendo essa experiência. Como é? Que cores é que tem? Como é que vocês estão vestidas? Quem é que está presente nessa experiência? Quem são as pessoas que estão presentes nessa experiência? Se está sol, se não está sol, se há vento, se há o barulho de pássaros. Visualizem, imaginem cada pormenor. A visualização é vossa. Podem visualizar tudo o que quiserem. Não se limitem. E percebam a sensação no vosso corpo. Se há algum sítio que doa, ou se há, ou se pelo contrário se sentem tranquilos, tranquilas, se sentem confortáveis, se sentem um calorzinho no peito. Sintam as sensações no corpo. O corpo nunca nos engana. Nós não podemos dizer ao corpo, ai, agora vou-me arrepiar. E o corpo arrepia-se. Não, o corpo nunca nos engana. Aprendam a escutar o vosso corpo. É óbvio que eu hoje não vou alongar muito este exercício. Isto é para quê? Para vocês percepcionarem as sensações. Aquilo a que antigamente, e que foi esquecido pela sociedade em que vivemos, mas que antigamente era cultivado, que é a nossa intuição. Nós mulheres somos extremamente intuitivas. E às vezes intuímos coisas e dizemos, que parvoíce, que horror, isto lá é verdade, não é? E esquecemos as nossas intuições, não ouvimos as nossas intuições, não ouvimos o nosso corpo e depois, quando nos acontecem coisas boas, ficamos com a ideia de que alguma coisa está errada, ou quando nos acontecem coisas más, também não damos ouvidos à intuição que anteriormente tivemos, do género não vás, não faças, a um arrepio no corpo, a um mal-estar que sentimos e mesmo assim continuamos a fazer, não escutamos o nosso corpo, não é? E tentem perceber qual é o medo que vos impede de alcançar aquilo que realmente vocês querem. As pessoas vão achar que eu sou maluquinha. Por exemplo, antes de fazer estas lives, o meu grande medo era o julgamento que as pessoas iriam fazer a meu respeito por eu estar aqui a ler um livro, a falar de espiritualidade, a falar de autoconhecimento, a mostrar uma parte de mim que muito poucas pessoas têm acesso. E eu pensei, ora, vou eu agora, tendo a profissão que tenho, a expor-me desta maneira nos canais da internet, é complicado, o que é que as pessoas vão pensar de mim? Até que entendi que eu preciso de fazer isto, e eu fico feliz a fazer isto, e libertei esse medo, o medo do que os outros pudessem pensar a meu respeito. Porque de algum modo eu entendo. Obrigada. Obrigada. É assim que tu te sentes muito bem. E é isso mesmo. E é esse sentimento que tu tens que perpetuar. E eu, de algum modo, não o fazendo, posso estar a não ajudar alguém. Isto pode não fazer eco para ninguém, o que eu estou aqui a fazer. Pode não transmitir algo a ninguém. Se calhar só faz sentido para mim. Mas a verdade é que nós já somos aqui a assistir à leitura do livro. Há sempre 3, 4 pessoas que estão sempre presentes.
não é? E que ficam, e que ouvem e escutam até ao fim. Isso quer dizer que, pelo menos para essas 3 pessoas, faz algum sentido e estão aqui a aprender alguma coisa. E como eu vos dizia no grupo, quando vocês crescem, eu também cresço. Porque eu consigo transmitir aqui alguma coisa do que já aprendi. Nem que seja com um livro, com a leitura de um livro, não é? E isto é encarar os nossos medos, é ir mais além, é ter respeito por aquilo que nós somos e por aquilo que nós queremos. É isso que eu estou a fazer aqui. Eu sou assim. Há de haver muita gente que me vai julgar. Ok, mas eu sou feliz assim e vou continuar assim. E isto é um grande passo para nós encontrarmos o nosso eixo, que é isto que estamos a falar agora, é encontrar o nosso eixo, o nosso ponto de equilíbrio, aquilo que realmente nos faz sentir felizes, vivas. Nós passamos um ano de grande aprendizagem, um ano que nos mandaram para casa, que no fundo foi um ano que nos mandaram para dentro de nós mesmos. E isto para quê? Para nós começarmos a entender que não é por irmos a shoppings, por andarmos a correr, por andarmos sempre numa correria louca, que somos mais felizes. Porque nós não nascemos só para ganhar dinheiro, para trabalhar e para pagar contas. Nós nascemos para muito mais que isso. E o muito mais que isso tem a ver com aquilo que nós somos como sentimentos, como alma, como essência. E aquilo que nós viemos cá fazer. Todos nós viemos cá para evoluir como pessoas, não é para evoluir na carteira. Claro que o dinheiro dá jeito, muito jeito. O dinheiro permite-nos fazer as coisas que nós realmente gostamos. Mas é muito mais que isso. Quando nós ficamos escravos de um dinheiro ou de um trabalho e não vivemos, então não somos muito diferentes das plantas que apenas vegetam. E nós não viemos só para vegetar. Posto isto, quando vocês descobrirem isso, tentem perguntar se isso é verdadeiro para vocês. Tentem perguntar-se o que é que vocês acreditam a vosso respeito. Ok? E o que é que fazem, quais são os comportamentos que têm diariamente em piloto automático. Nós temos todos muitos comportamentos em piloto automático que sustentam essas crenças, sejam elas as negativas. Normalmente aquelas que são em piloto automático são aquelas que sustentam as crenças negativas. E tentem reverter essas crenças para que fazem em piloto automático para crenças positivas e fazem-no como através daquela frase. E eu escolho não sentir isto que me limita e em vez disso eu escolho ser feliz. Eu dou o meu exemplo que eu dei há bocado. Eu escolhi não ter medo da rejeição e do julgamento que os outros pudessem fazer de mim. E ao invés, eu escolhi estar aqui a fazer uma live sobre um livro que as pessoas até acham que fala de amor e romance. Ok? E escolhi dizer aquilo em que eu acredito. Isto faz-me feliz. E a minha felicidade emana para todos aqueles que estão à minha volta. E isto vai sobrepondo-se, porque a mudança do coletivo faz-se individualmente. E eu consigo impactar uma pessoa e essa outra pessoa vai impactar outra e outra e outra, como um dominó que vai, quando nós fazemos aquelas filinhas de dominó, basta tocar numa peça, caem todas as outras, não é? É um bocado por aí. Então vamos continuar na leitura, tudo bem? A maioria dos desafios nos nossos relacionamentos surgem quando nos esquecemos dos nossos objetivos. Quando esquecemos as lições que aprendemos no passado, quando vivemos com medo, o que na prática cria exatamente o acontecimento do qual temos medo. E quando fazemos coisas que sabemos inconscientemente que não funcionam. Como reação à morte da minha mãe, quando eu tinha 2 anos de idade, criei uma crença muito sutil no meu inconsciente de que as pessoas que eu amo iriam me abandonar. E eu espero que as pessoas me abandonem. Nos meus relacionamentos isso traduz-se com um medo. Como eu espero que as pessoas me abandonem, nos meus relacionamentos isso traduz-se como um medo de compromisso.
É claro que eu não sabia que isso estava a acontecer. Achava que estava a ser abandonada porque havia alguma coisa de errado comigo. Ou que as outras pessoas, os homens, eram simplesmente desprezíveis. Havia uma guerra na minha cabeça. Uma parte de mim queria um relacionamento, enquanto a outra tinha medo de tê-lo. A parte de mim que queria esse relacionamento estava zangada com a parte de mim que sempre fazia algo para contribuir para a destruição do relacionamento. A parte de mim que esperava que as pessoas partissem, que acreditava que iriam partir, tinha medo de se abrir. A parte de mim que queria se abrir tinha que lutar para chegar à superfície. Na prática, aparecia como uma mudança de humor. Eu era muito calorosa, carinhosa e amorosa, mas podia mudar rapidamente e transformar-me numa verdadeira bruxa. Ficava oscilando entre partir, ficar. Vá embora, não me deixes. Consequentemente, cada um dos meus parceiros descobria a minha farsa e ia embora. Muitas pessoas que moram no primeiro andar da Casa do Amor têm que ultrapassar o conflito interno entre querer um relacionamento e acreditar, por qualquer motivo que a nossa cabeça invente, que não podemos tê-lo ou que não merecemos ter um relacionamento sólido. Isso é muito parecido com acreditar que não merecemos o amor. As pessoas que atraímos podem nos amar tanto que são capazes de fazer um acordo não verbalizado e inconsciente de passarem parte da vida entrelaçadas em nossas vidas para nos ensinar a respeito dos acordos que fizemos. A verdade é que Bruce e David, como qualquer pessoa que se envolve num relacionamento íntimo e sexual, tinham um acordo. Isto é extremamente interessante e importante, não é? Aquelas pessoas que realmente gostam de nós e que ficam, apesar dos nossos conflitos internos, porque nós, nesta fase do primeiro andar, já percebemos que somos responsáveis por tudo que nos acontece e que se alguém vem à nossa vida fazer-nos determinadas coisas que nos fazem sofrer, no fundo, estão-nos a fazer um favor, estão a ganhar um karma para elas mesmas, fazendo-nos mal ou menos bem, para que nós possamos entender as nossas feridas e tratarmos as nossas feridas. Portanto, as pessoas até nos vêm a fazer um favor, ok? Um pacto, um acordo que fizemos com elas nesse sentido. Nós é que não sabemos. Isto é, porque eu acredito em vidas passadas, não é? Mas vocês podem acreditar no que quiserem. E é isso que a autora também está aqui a falar, não é? E depois os nossos conflitos internos, que fazem os nossos conflitos de querermos uma coisa e agirmos de outra forma. A nossa alma diz-nos o que temos que fazer e o nosso ego buzina-nos ao ouvido e diz: não é nada disso, achas que vai não sei o quê, claro que vai partir, claro que se vai embora. Quando for assim, quando o vosso ego tentar calar a vossa intuição, digam assim: olha, meu querido, eu percebo tudo que me estás a dizer, obrigada, mas agora vai lá escrever no caderno porque eu tenho aqui uns assuntos para resolver, que eu preciso crescer. Ok? Então vamos continuar. No primeiro andar, você começa a construir a sua integridade quanto aos seus relacionamentos. Começa a desenvolver limites. Tem que começar a esclarecer o que irá ou não irá fazer, como irá chamar as pessoas para que apareçam e participem na sua vida. Quanto do seu ser quer de facto entregar e se vai ou não manter os compromissos que fez consigo. Quando você se torna cúmplice da atitude de outra pessoa, que se esconde ou se abstém, não está agindo com integridade. E eu falei, já acho que foi na live passada, que integridade é nós respeitarmos quem somos, não esquecendo os nossos objetivos, não esquecendo e não nos anularmos em função dos outros. Dizemos com verdade, claro, com calma e sem magoar o outro,
ou os outros, os amigos, que podem ser, como eu disse, amigos, amigas, companheiros, parceiras, etc. Sem magoar, mas sermos íntegros, verdadeiros connosco, não é? Quando não somos, não estamos a ser íntegros, não estamos a ser verdadeiros connosco. Não está agindo com integridade, está agindo dentro de um estado de negação e de irresponsabilidade. Se você sabe que alguém está consumindo drogas e não diz nada a essa pessoa, nem a mais ninguém, está participando da autodestruição dela. Você pode chamar de ajuda, apoio ou lealdade, mas tem que saber claramente o efeito que as ações dessas pessoas produzem em você. Isto, nós às vezes, não vou dizer isto porque vou magoar. Pois é. E para não magoar o outro, ou porque o outro vai embora, eu não vou dizer nada. E a quem é que eu estou a abandonar ou quem é que eu estou a magoar? A mim mesma. Ok? Você tem que reconhecer o risco no qual se está a colocar. Nos relacionamentos é muito frequente não só abrirmos mão da nossa integridade ao fazermos coisas que juramos que não iríamos fazer, mas perdermos o nosso respeito próprio ao permitirmos que outra pessoa faça em nossas vidas o que nós mesmos não faríamos. Quando nos encontramos em situações que comprometem a nossa integridade, temos que aprender a amar aquela pessoa à distância até que ela consiga mudar. Bruce sabia que David estava tendo um relacionamento com uma mulher heterossexual. Ao insistir em ter um relacionamento com David, Bruce foi cúmplice de algo inescrupuloso. Existem momentos em que você se envolve em situações das quais não sabe como sair. Em vez de tentar entendê-las, você fica. Quando faz isso, em algum momento as coisas apodrecem. Definitivamente havia algo podre na geladeira de Bruce. As coisas que ele esqueceu a respeito de si mesmo enquanto perseguia David, as coisas que disse a si mesmo para justificar o relacionamento, por exemplo, que se amavam. Se você não se ama o suficiente para manter a sua integridade, se não tem uma noção sólida de autoestima e de amor próprio, vai ser difícil amar outras pessoas. Pode precisar delas ou querê-las, o que significa que, na verdade, você está sendo codependente. Provavelmente trata-se de mais uma troca de carências, o que raramente dura ou funciona. Nesse meio tempo, enquanto as coisas estão tomando a sua forma, apodrecendo e despedaçando-se, você provavelmente se enraivece. Se é isso o que acontece, você tem que assumir uma parte da sua responsabilidade. Isso ajudará a diminuir a sua raiva. Acrescente uma pitada de verdade e em pouco tempo irá sentir-se melhor. Apenas para que possa entender muito bem a qualidade da vida no primeiro andar e a eficácia dos detergentes espirituais que deve usar neste estágio do seu desenvolvimento, vamos examinar outra situação. Vocês lembram-se quais são os detergentes espirituais do primeiro andar? Verdade e responsabilidade. A disposição e a vontade são do porão. No primeiro andar já temos que usar da verdade e da responsabilidade. Toma alguma coisa. Isso vai ajudar a se sentir melhor. A história clássica no primeiro andar é sobre ajudar uma pessoa a resolver um problema apenas para ser abandonado por ela. Quando isso acontece, é possível que você precise mais do que uma faxina. Precisará de uma revisão completa. Essa é a história de uma mulher que não manteve os acordos que fez consigo mesma, que ignorou os primeiros sinais de que havia problemas e que não encarou a verdade. Uma mulher atraente, bonita, com um nível superior, profissional, que tinha um ótimo emprego e que se apaixonou por um estudante universitário que amava jardinagem.
Jardinagem pode ser uma profissão bastante difícil durante os meses de inverno nos países do hemisfério norte. Ainda que não percebesse, a mulher estava à procura de aceitação e companheirismo. Os bichinhos de peluche empoeirados na sua cabeça estavam a fazer a dança de você não é boa o suficiente, você não é boa o suficiente. Só porque ela ainda não tinha arrumado um namorado permanente. Os fungos que surgiram no seu coração por causa dos relacionamentos anteriores a levaram a acreditar que se ela ajudasse esse cara, essa pessoa, ele daria em troca o que ela queria e precisava: complementação. Coitadinha. Ela realmente precisava de uma faxina naquele ego. Não percebia que era boa o suficiente, ou que, mesmo que não fosse, não seria um homem quem poderia ajudá-la. Disse a todos os seus amigos que sabia disso, mas, como a maioria das pessoas que precisavam de uma faxina completa, seus atos provaram o contrário. E ele estava procurando apoio e aceitação com uma pontada de medo e desonestidade. Em alguns grupos isso é chamado de se dar bem. Para sermos justos, não é que ele possa ser fosse má pessoa. Apenas não acreditava em si mesmo, nem tinha fé no sonho que acalentava. Precisava que outras pessoas acreditassem no seu sonho, o que o ajudava a sentir-se melhor. Na verdade, queria que acreditassem no sonho e o patrocinassem. Assim, se não desse certo, ele não perderia nada. Parece bem sórdido, não é? Mas todos nós fazemos isso em algum momento. É o comportamento básico que aplicamos nos relacionamentos e o mesmo comportamento que nos faz ser chutados no final. Não temos fé nos nossos sonhos, portanto, não dizemos o que queremos, nem queremos dizer o que dizemos. Não temos fé nos nossos sonhos e, portanto, não dizemos o que queremos, nem queremos dizer o que dizemos. É o comportamento daqueles que habitam no porão da casa do amor. Ambos eram habitantes do porão e todos nós sabemos que o porão normalmente é muito poeirento e entulhado de coisas. Ninguém quer limpar lá embaixo. Um aspecto do amor incondicional é ser capaz de se dar sem expectativas de retorno ou recompensa. É isso mesmo, nada. Não devemos esperar nada em troca do amor que damos, nem mesmo amor. Marianne Williamson, autora do livro Return to Love, escreveu: amar é dar sem lembrar. Amar é dar sem se lembrar, receber sem esquecer. Isso não quer dizer que você deve permitir que as pessoas façam o que quiserem com você ou com a sua vida. Significa apenas que deve viver cada dia como uma expectativa de partilha, sem questões obscuras ou expectativas de retorno do seu investimento. O amor exige uma partilha honesta de tempo, de espaço, de meios e vida, pelo simples prazer de partilhar, enquanto for prazeroso. Esse nível de amor incondicional e consciente trará muitas recompensas de incontáveis formas. Também irá realçar e expor qualquer coisa que não se pareça com o amor. O amor incondicional irá expor a desonestidade e o medo. Quando você perceber então o que está a acontecer, será capaz de se expressar o que sente sem culpa. Quando você não tem culpa, é capaz de tomar atitudes para se desfazer da desonestidade e do medo que entraram na sua vida, disfarçados espertamente de ser humano. Abrir mão, que é uma forma de faxina, não significa parar de amar. Significa que você fez uma escolha consciente sobre como amar, o que pode incluir amar alguém à distância.
muito forte. Infelizmente, quando você mora no porão, no lixo de ser uma vítima, na poeira de não acreditar na sua qualidade humana e na bagunça de não acreditar em si, não é capaz de ver nem de lidar com nenhuma dessas questões. Enquanto não vê, você fica achando que a outra pessoa pode fazer com que o seu sonho se torne realidade. Essa falta cega de disposição para limpar a casa dos seus relacionamentos é o comportamento clássico das pessoas que moram no porão. E eu, se calhar, parava hoje por aqui. Ainda não conseguimos acabar o 5º capítulo. Mas até porque agora veio bastante informação e acho que deve ser interiorizada e pensado a esse respeito, ok? Antes de avançarmos, porque ela está aqui a falar de questões muito importantes, como nós. Há frases aqui que eu acho que são muito grandes, muito importantes, como o facto do amor exigir uma partilha honesta de tempo, de espaço, de meios e vida pelo simples prazer de partilhar, enquanto for prazeroso, ou seja, sem esperarmos nada em troca, e enquanto isso nos der prazer, damos porque damos, ok? Sem esperar um retorno ou uma recompensa, não é? Outra coisa é quando nós conseguimos fazer isso, já não sentimos culpa, já somos capazes de tomar as atitudes para não haver qualquer desonestidade e não entrar, e para que o medo não entre na nossa vida. Já somos capazes de nos responsabilizarmos, já somos capazes de dizer o que queremos, o que sentimos e fazemos enquanto for bom para nós. Quando a situação não estiver boa para nós, então saímos. E isto é não abrirmos a mão para que o medo possa entrar disfarçado de uma pessoa. É curar feridas. É fazer escolhas conscientes de como amar e como incluir alguém, ou mesmo amar alguém, ainda que seja à distância. Nós podemos terminar uma relação e não quer dizer que deixamos de amar. Agora, o que nós sabemos é que aquela relação para nós não nos acrescenta. Todo o relacionamento que não seja nutritivo, que não seja, que não nos acrescente, que não nos faça sentir bem, que não condiga com a nossa energia, que não nos faça sentir bem, que não nos acrescente, que não seja saudável, não é para continuar, porque se nós ao continuarmos, o que estamos a fazer é a negação, que é isso que a autora vem dizendo, não se deve fazer a negação de nós próprios. E ao fazermos essa negação, estamos a ser irresponsáveis, não estamos a ser autênticos, não estamos a ser inteiras, não estamos a viver com inteireza, não é? Respeitando aquilo que somos e a nossa verdade. E então, a solução nessas situações é pôr fim à situação, conversar com a pessoa e dizer isto não me está a acrescentar, ou com as pessoas, podem ser amigos. Eu digo sempre, atenção, que isto aplica-se também a amigos. Olha, a relação de amizade que nós temos não me acrescenta. Eu falo de umas coisas, tu falas de outra, não entendes o que eu digo, às vezes magoas-me desta forma, eu não me sinto-me magoada, não gosto, etc. Então, não quer dizer que eu vá deixar de gostar daquela pessoa, que eu vá terminar de amar aquela pessoa. Ainda que seja à distância, nós podemos continuar a amar as pessoas. Porque o sentimento do amor não é uma coisa que a gente faz assim e ele sai. Ok? Quando ele é verdadeiro, quando não é para um trampolim para chegarmos a algum lado, como ela estava a falar aqui deste casal, em que ela procurava alguém que lhe desse aceitação e companheirismo e ele procurava também alguma aceitação e um patrocínio, não é? Alguém que lhe fosse, que servisse de rampa. Vocês acham que este relacionamento é nutritivo? Não. Todas as pessoas que estão à procura fora daquilo que têm dentro, que têm que procurar dentro, se eu vou ao outro, eu vou exigir, eu vou cobrar.
e eu estou numa relação entre o dar e o receber, a relação não é equivalente, ok? E eu vou estar sempre à espera do que a outra pessoa me dê aquilo que me falta. E não há ninguém que nos possa dar aquilo que nos falta. A única pessoa que nos pode dar aquilo que nos falta somos nós mesmos. E o princípio é por aí. Quanto mais verdadeiros somos connosco, quanto mais nós amamos cada pedacinho de nós, físico, emocional, os defeitos e as qualidades, como eu vos disse ontem, os defeitos às vezes são qualidades e as qualidades às vezes também podem virar defeitos. Quanto mais nós amamos isso, então mais nós cultivamos o amor. E sempre que vencemos uma batalhazinha para nós, naquele exercício que há bocado fizemos, sempre que nós descobrimos mais algo a nosso respeito, de como gostamos de estar na vida, como nos sentimos bem, então nós podemos dizer assim: eu estou grato, eu sou grata. E a gratidão eleva a nossa vibração. E gratidão vai sempre gerar mais gratidão, e gratidão é uma forma de amor, é uma forma muito, muito poderosa de amor. Quando não nos lembramos de nada, porque às vezes é assim, eu hoje estou grata porquê? Ok, é porque não me aconteceu nada, então estou grata por não me ter acontecido nada. E isso já é bom, ok? Chegarmos ao final do dia e pormos na balança. Hoje agi em piloto automático, não agi em piloto automático, o que é que eu fiz? O que é que eu acrescentei na minha vida? O que é que eu fiz para construir aquilo que eu desejo? Se eu quero um relacionamento nutritivo, o que é que eu fiz em prol desse relacionamento nutritivo? Qual foi a parte de mim que eu nutri para que eu atraia a mim as pessoas que estão no mesmo nível que eu? Porque se eu estou a atrair uma pessoa que vem buscar em mim aquilo que lhe falta, é porque eu ainda estou num nível em que vou buscar aos outros aquilo que me falta. Então, se eu me entrar na minha completude, se eu conseguir nutrir-me sozinha a mim própria, isso quer dizer que eu vou começar a atrair também a mim pessoas que estão na mesma frequência vibratória, que vão estar num nível em que também não vêm cá como carraça ou pulga buscar seja o que for, porque também elas conseguem nutrir-se a si próprias. E quando há interação, claro que há doação em tudo. A vida são relacionamentos, há doação em tudo. Há doação quando dizemos bom dia, com um sorriso, ainda que estejamos mal dispostos. Mas a outra pessoa não tem culpa, então há doação. E eu do outro lado, eu vou receber um bom dia com o mesmo tom, ainda que aquela pessoa esteja mal disposta. E isto é um exemplo, se calhar, pequenino, mas é um exemplo grandioso. Porque às vezes nós até isso nos esquecemos de fazer, é dizer um bom dia. Nós podemos estar com o coração apertado e podemos dizer um bom dia com o maior dos sorrisos, porque a outra pessoa se calhar vai ganhar o dia com o nosso sorriso. E isto é assim, a vida é feita destas trocas. E por experiência, porque tem sido 2 anos muito intensos para mim, de viagem interior, por experiência, eu digo-vos que é sensacional nós chegarmos ao final do dia e dizermos eu hoje construí mais um bocadinho de mim. Eu hoje estou um bocadinho mais perto daquela pessoa que eu me quero transformar. E eu hoje conheci mais um bocadinho de mim. E eu hoje viajei mais um bocadinho em mim. Ok? E chegamos ao fim, o nosso somatório é sempre positivo, porque nós atraímos, eu neste momento sou extremamente grata por todas as pessoas que têm vindo à minha vida. Todas elas são pessoas lindas, são seres maravilhosos. E porquê? Porque eu também estou nesse caminho. E no fundo vou atraindo, aliás estão aqui pessoas, vocês são um exemplo disso, das pessoas que estão aqui, eu estou a ver os nomes, todas vocês, Rosemary, a Sueli, a Susana, a Ana, a Fernanda, a Adriana, todas vocês são pessoas maravilhosas, maravilhosas mesmo, e que, no fundo,
se eu tenho pessoas assim maravilhosas na minha vida, é sinal que eu também já elevei a minha vibração para atrair mais pessoas com a mesma vibração. E por hoje terminava aqui a leitura. Digam-me se está a fazer sentido a leitura feita desta forma. Neste 5º capítulo estamos a demorar mais um bocadinho, mas eu achei que era importante hoje fazermos aquele exercício, não ficarmos só pela leitura. Gostaria muito de saber como é que vocês estão a sentir este livro, se faz sentido, se tem havido eco, se tem havido para vocês, tem feito eco também neste sentido de aprimorarem e de crescerem. Boa noite, Rosemary. Obrigada pela tua presença, do fundo do coração. Obrigada pelos coraçõezinhos. Obrigada, Susana. Boa noite, minhas queridas. E então, para a semana mantemos na mesma as quartas e as quintas-feiras, às 21h30. E se quiserem, depois podem nas postagens, isto vai ficar gravado no canal do Instagram e no canal do Facebook, também no... Obrigada, Susana, faz todo sentido, muito sentido mesmo, é verdade, é verdade. Isto vai ficar gravado e se vocês quiserem fazer... colocarem lá os vossos comentários, os vossos feedbacks, o que é que as tomadas de consciência, porque às vezes a tomada de consciência de uma pode ser a tomada de consciência de outra também, e às vezes umas pessoas chegam a um ponto, a uma determinada consciência, e outras chegam a outra, e que ainda não, porque aquela aqui ainda não faz eco, mas a outra também não fazia eco aquela, e a junção de várias tomadas de consciência às vezes dá para iluminar muito mais, ok? É um farol ilumina um bocadinho, 2 faróis iluminam muito mais, e uma rua cheia de candeeiros ilumina uma avenida inteira, ok? E portanto faz todo sentido se vocês quiserem pôr lá os vossos feedbacks, e eu sou muito grata por isso, ok? Um excelente fim de semana. Ponham em prática o exercício, façam o exercício da cadeira, coloquem um papel se vocês quiserem, as pessoas a quem querem dizer as coisas. Estamos no final do ano, estamos numa altura de começarmos a fazer o nosso balanço e vermos o que é que aprendemos, o que é que ainda continuamos a errar, embora não exista erro, o erro é só um caminho mais longo para chegar àquilo que é certo, e portanto está na altura de fazermos esse tipo de exercícios para pormos cá fora os nossos medos, as nossas feridas, para assim evoluirmos e avançarmos mais um bocadinho. Da minha parte, eu estou aqui para o que precisarem. Um beijo enorme. Olá, olha, tudo bem? Um beijinho muito grande para ti. Muito obrigada pela tua presença. Deixa eu ver se eu consigo assinar. Vais assistir ao gravado. Força, força, Rosemary. Um beijo muito grande. Um beijo muito grande para vocês. Fiquem bem e até quarta-feira. Um excelente fim de semana. Obrigada pela vossa presença. Um beijinho enorme.